E a gente, ao ouvir, a gente não consegue ter a sensação exata, né, desse sentimento de vocês. Mas como espectadores, se a gente já é afetado enquanto espectador dessa informação, ao imaginar a morte do filho, dos pais e o que passou essa jovem, né, a filha do Paulo Cupertino, porque você tem uma relação que você é a pessoa que te colocou no mundo, de repente essa pessoa vira um monstro, é uma sensação muito, muito difícil. Então, por isso eu lhe perguntei sobre essas questões familiares. A defesa do Cupertino alegava o que exatamente, Tiago? Porque você disse que o Cupertino falou algumas coisas te colocando em risco, né? Sendo ali de uma maneira mais afrontosa, colocando em dúvida algumas coisas. A defesa se embasou em quê para defender esse cliente? O caso do Cupertino é até um caso um pouco diferente, porque ele foi trocando de advogados ao longo do processo. Ele começou a ser defendido pela Defensoria Pública, depois ele disse que não queria mais ser defendido pela Defensoria Pública, constituía um defensor. Esse julgamento já era para ter acontecido em outubro do ano passado, inclusive, para quem iria realizar o julgamento era a doutora Soraya, que acompanhou o caso desde o início, foi a pessoa que acusou desde o início o Paulo Cupertino. E naquele julgamento, naquele plenário, ele, no meio do plenário, após o depoimento da Isabela, após o depoimento da Vanessa, ele destituiu o advogado em pleno julgamento, o que fez com que o julgamento fosse interrompido e remarcado agora para maio, porque ninguém pode ser acusado sem ter um advogado para defender. A partir do momento que ele diz que ele não tem mais confiança no advogado, não tem o que fazer. A Defensoria Pública tornou a defendê-lo. Mais uma vez, ele diz que não queria a Defensoria Pública, aí contrata as advogadas que participaram do plenário, e as advogadas sustentaram a defesa, a tese dele, de que não havia sido ele o autor do crime. Só que ao mesmo tempo em que ele diz que não foi ele o autor do crime, ele não diz quem foi. Ele simplesmente deixou no ar, ele falou bastante do antes, ele falou bastante do depois, mas no momento ali, no dia do crime, no dia 9 de junho de 2019, ele falou muito pouco ou não falou quase nada. Ele apenas disse que teria sido covarde. Eu fui covarde de não impedir o assassinato, porque eu podia ter impedido o assassinato. Até ele faz aqueles trejeitos dele: ô amigão, aqui não, na minha casa não, na minha casa não. Poderia ter colocado a mão no peito dele e ter impedido o assassinato, ou seja, dando a entender que teria sido uma terceira pessoa. Só que ele não diz se teria sido uma tentativa de roubo, ou seja, seria um latrocínio, se, enfim, teria sido algum conhecido, ele não diz quem foi. Só que, enfim, latrocínio não foi, porque quando os corpos das vítimas caíram, todos os pertences das vítimas estavam totalmente preservados: celular, relógio, caneta, celular, relógio, carteira, o próprio carro da família estava aberto, não teria sido levado, ou seja, então o latrocínio não foi. Ao mesmo tempo que ele deixa no ar, teria sido um latrocínio, teria sido uma terceira pessoa, ele não conclui, ou seja, isso inclusive acaba dificultando o próprio trabalho da defesa, né? Mas, enfim, é o que restou para ele. Ele foi por tudo ou nada, ou seja, porque a partir do momento que você nega a autoria, é tudo ou nada, ou você é condenado ou é absolvido, não existe uma possibilidade, geralmente, não é razoável se discutir a pena. Ele poderia ter adotado uma outra estratégia, falando, enfim, ou uma legítima defesa, ou tentar diminuir a pena, falando, não houve, a motivação foi outra, não houve recurso que dificultou a defesa deles, porque, enfim, ele teria outras possibilidades de defesa, optou pela negativa de autoria, e a sentença aí foi mais do que justa, aos 98 anos de pena. Espero que ele cumpra todos. Atordoante, né? Toda essa história. E imagino que você que está ao vivo com a gente nos ouvindo fique com esse mesmo sentimento, porque é tudo embasado de muita tristeza, né? E algo que a gente fica até atordoado de ouvir. Tiago Marim, promotor de justiça. Olha, a gente agradece demais a sua gentileza de ter aberto espaço, conversar ao vivo sobre esse caso. Ninguém traz a família de volta, mas condenado a quase 100 anos de prisão. Muito obrigada, Tiago.